Meu nome é Sueli Márcia, né? E eu estou na JPN tem cerca de um ano mais ou menos. Eu comecei bem devagar porque eu já vinha meio machucada depois de 22 anos de ministério, né? E eu tive algumas coisas que foi depressão, então estava bem mal, né? Na verdade eu estava sem vontade de viver, essa que é a verdade. E aí a minha tia, uma prima minha, estava orando muito pela minha vida, me trouxe, a minha prima viu a JPN pelas redes sociais e falou assim, eu acho que você vai gostar de lá. E foi justamente isso, né? A primeira vez que eu entrei aqui na JPN, eu senti a presença de Deus, senti o toque de Deus na minha vida, senti vida, coisas que eu não estava sentindo há muito tempo. E Deus transformou muito a minha vida, principalmente, né, a alegria de... Eu falo que eu estou vivendo o primeiro amor de novo. Isso para mim eu acho que é o maior e melhor milagre que toda ministração Deus fala comigo, né? Eu tenho sentido a palavra de Deus viva na minha vida e cada coisinha tem mudado, né? Tem mudado até a minha família, porque eu vejo assim que eu acho que como eu estava dando muito triste, estava muito ruim, isso termina afetando quem está ao nosso redor. E aí agora, quando a presença de Deus está na nossa vida, tem mudado. E eu tenho sentido essa mudança. Até minha sobrinha, que eu, um tempo atrás chamei ela para vir na igreja, falou, tia, não estou nessa vibe, né? E esse final de semana que passou, ela foi em casa e ela falou assim, tia, você está diferente. Então, ela quis vir na igreja e eu falei assim, Deus realmente tem mudado a minha vida. E foi depois que eu entrei aqui na igreja, né? Outra bênção para contar foi que desde 2016, eu tenho muito problema com tendinite, bursite, tudo que é it. Então, eu até cheguei a perder um pouco a força do braço, tive que fazer fisioterapia por um bom tempo, sempre aí fazia, depois voltava e ficava nessa onda desde 2016. E aí depois de 3 meses que eu estava aqui na igreja, o pastor estava ministrando lá na parte de cura e ele especificou justamente isso, né, que tem problema de tendinite, essas coisas, e eu tomei posse dessa palavra. E eu fui curada, não comecei a sentir mais nada, porque até às vezes para escrever eu sentia muito choque. Então era ruim, não conseguia pegar peso. E Deus curou, né? E para mim foi uma bênção, foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Depois que eu entrei aqui na JPN, foi a cura da bursite. E um tempo atrás, desde 2019, eu tenho um problema na coluna. Aí eu terminei ganhando peso, porque tive problema, tomei muito corticoide, então se termina inchando, né? E aí eu estava com muito problema na coluna. Tanto é que se eu pegasse, por exemplo, 5 quilos, aí já atacava o nervo ciático e atacava a coluna, não conseguia andar, às vezes eu ficava travada, aí tinha que tomar a medicação, tudo. E aí você vai no médico, só tira a radiografia de onde está doendo. Você fala que pescoço, lombar, e só tiravam daquilo. E aí eu estava orando, eu falei assim, eu não aguento mais ficar assim, né? Eu falei, vou ficar cômodo, daqui a pouco eu não consigo nem andar. Não posso pegar peso, porque aí ataca de novo. Então, estava bem complicado. E aí eu fui num ortopedista, fui num especialista. Ele falou assim, olha, os exames que você tem aqui não dá para ver direito a sua coluna. Ele falou, vamos tirar completo. Aí ele tirou a radiografia completa da coluna, né? E aí ele falou assim, sua coluna é reta. Eu falei, graças a Deus, né? Ele falou, não, você não está entendendo, a formação da sua coluna é reta. Ele falou, você não sente, né, dificuldade para poder sentar, encostar? Eu realmente nunca consegui encostar a coluna direito, mas até então não sabia qual era o problema, né? Ele falou assim, agora é tomar medicação, você vai ter que perder peso para poder não sentir mais dor, essas coisas. E aí você termina aceitando aquilo, né? E aí quando teve a feirinha, onde o pessoal foi ministrar lá, né? A pastora até tinha falado, senta aí um pouquinho. Eu falei assim, eu não posso sentar porque se eu fico sentado depois eu fico com dor, né? Quando foi no domingo, no culto, a pastora Pérsida veio orar por mim. Ela falou assim, não, vamos orar para Deus derramar a cura, né? E a hora que ela começou a orar, eu senti como se fosse uma mão, assim, um punho, né? Empurrando nas minhas costas. Aí eu sei que eu fui esticando, ficando toda retinha. E assim, era uma dor, mas não uma dor assim, que a gente sente dor normal, né? Era uma dor diferente, tanto é que eu comecei a suar frio, né? E aí quando ela terminou a oração, aí ela falou, você
sentiu dor, alguma coisa, eu falei, senti uma mão empurrando a minha coluna, eu fui, literalmente eu fui, né, me esticando toda. Antes dela terminar de orar, eu vi o pastor Felipe lá na frente falando assim, olha, Deus está curando alguém da coluna e do bico de papagaio. E na hora, como eu vi, eu tomei posse disso também. Falei, é meu, Senhor. Eu recebi, porque eu tinha 3 desvios no pescoço que estava para tendência a ter bico de papagaio, né? E aí eu fui curada. Tanto é que a minha postura melhorou, eu não tinha postura assim retinha, né? Eu sempre ficava meio sem, agora nem consigo mais ficar. Mas Deus me curou da coluna, né? E no dia que eu recebi a cura da coluna, a pastora que estava orando por mim, ela falou assim, eu tô vendo pó de ouro na sua mão. Aí eu falei assim, olha Deus, eu não estou vendo, mas eu tomo posse em nome de Jesus. Quando foi na sexta-feira da semana seguinte, o meu chefe entrou em contato comigo. Eu trabalho numa empresa que tem cerca mais ou menos de 1000 funcionários. E aí ele falou assim, olha, tem uma coisa boa para te contar. Eu falei assim, então diga, né? Estava esperando. Ele falou assim, olha, a gente apresentou cada gerente, funcionários que eles acham que se destacaram, né? Dentro da empresa, e a gente tem que justificar o porquê que a gente está apresentando os funcionários. E você foi uma das unânimes, de todos os diretores, eles concordaram que você deveria receber uma premiação. Eu, glória a Deus, né? Eu falei assim, dinheiro sempre é bom, né? Mas eu falei assim, não só o dinheiro, mas eu falei assim, você ser reconhecida, né? Dentro da empresa, onde tem muita gente, já é uma bênção de Deus, né? Mas eu falei assim, tomei posse e ganhei a bênção de Deus, né? E realmente Deus tem derramado, né, muitas bênçãos na vida de todos, né? Mas esse pó de ouro foi, assim, uma bênção inesperada. E eu louvo a Deus por isso.